Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Novas Tecnologias, um programa do PP-Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve estar sabendo nessas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui para falar sobre tecnologia e educação, tecnologia, ou qualquer coisa parecida com isso. E hoje estamos aqui com a professora de Direito, a professora Bruna Simeone. E aí, Bruna? Tudo bem? Yes, muito bem. Deixa eu arrumar o meu microfone aqui, que ele está meio caindo, porque tem que apertar. Aê, muito bem. Agora ele deu uma melhorada. Tudo tranquilo e tal. Tudo bem. No curso de Direito, hoje de manhã eu estava lá, as pessoas falaram de você, mas falaram bem. Então tá tudo bem. Então, assim, uma das coisas legais desse programa, que eu sempre trago o pessoal aqui, é para falar um pouco sobre a trajetória, sabe? Porque as pessoas, elas têm uma ideia, e isso eu até peguei um pouco do gancho do que foi falado hoje pela manhã, assim, não, mas também, né, a Bruna, sabe? Assim, como se você tivesse nascido essa criatura que já sabe tudo da sua área e tal, né? Então, uma das coisas legais desse programa que eu faço questão de perguntar para as pessoas é qual foi a sua trajetória até você chegar aqui? Você está fazendo doutorado agora em Direito, né? Isso. Qual que foi a sua trajetória, assim, desde o ensino médio? Como é que você fez? Quais foram os percursos? Onde que você quebrou a cara? Onde que você se deu bem? A sua sorte, seus azares? Mais ou menos isso aí. Na verdade, isso é muito interessante, né? Muito legal, porque realmente os alunos eles têm essa percepção de que a gente nasceu pronto. De que a gente nasceu pronto, de que a gente sabe tudo, de que a gente nunca passou um perrengue na vida, né? Que a nossa trajetória profissional, ela é linda e maravilhosa, né? E a gente ainda passa alguns perrengues durante a vida, né? Mas nem sei... A minha vida, na verdade, ela foi se encaminhando para o curso de Direito, mais no final do ensino médio, né? Nossa, já? No final do ensino médio. Então, antes eu nunca pensei em fazer direito. Não era a minha área, não era o meu sonho. Eu pensava só em área de saúde. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu pensava em fazer fisioterapia. Uhum. E aí, ou fisioterapia ou odontologia. Então, eu sempre tive vontade de ir para a área de saúde. E quando chegou na época de vestibular, eu fiz, na verdade, uma inscrição para cada curso. Então, eu tentei publicidade em uma faculdade, design na outra, fisioterapia na outra. Muito novo, né? Odonto. E aí, eu conversando com a minha mãe falou assim, se você não sabe o que você vai fazer direito. E se eu tiver que pagar a tua faculdade, você vai fazer direito. Então, eu não tive muita escolha, assim, né? E aí, eu acabei indo, por livre e espontânea pressão, para a área do direito, mas não era algo que eu queria. Tanto que no primeiro ano da faculdade, quando eu entrei, eu fazia estágio de manhã na Receita Federal e à tarde eu era auxiliar de dentista. E eu fiquei um ano sendo auxiliar de dentista para ver se eu amoleci o coração dos meus pais ali para eles me deixarem para a área de saúde. Mas não era algo que eu queria muito fazer, era o direito, né? Mas como eu vi que eles não iam amolecer o coração, continuei no direito e aí eu comecei a gostar muito das disciplinas. Já no primeiro ano, quando eu tive teoria do direito, eu tinha uma professora que hoje ela eu sempre falo para ela que ela é minha referência, assim, porque ela trabalhava com o direito de uma forma lúdica. Uhum. Então, quando a gente estava estudando os contratualistas, Hobbes, Rousseau, ela falou assim, gente, eu quero um gibi para explicar isso. E aí foi uma coisa que eu adorei, que eu não imaginava que tinha no curso de direito, que poderia ser assim. E hoje, claro, alguns dos meus projetos refletem muito o que essa professora fez, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, com direito e arte, direito e música, direito e literatura, cinema, tudo, essa é a minha base, a minha referência, né? Mas eu ainda, no curso de direito, durante esse um ano, sendo auxiliar de dentista, no ano seguinte, eu fui fazer filosofia na Federal. Olha. Então, assim, eu tava querendo fugir do direito. Por sorte, acabou não dando certo de eu fazer. E aí, eu continuei indo na área do direito mesmo, né? E mas você se formou em filosofia ou não? Não, nem cheguei a cursar. Ah, tá. Você só foi dar uma olhada. Só fui dar uma olhada. Só tô passando aqui. Exato. Eu acho que eu ainda tava revoltada com a questão da imposição. Você vai fazer direito, sim. sabe? E aí, depois disso, eu resolvi, não, vou continuar no direito e assim continuei, né? Então, eu fui fazendo estágio, fui tentando fazer vários estágios que pudessem me direcionar. Nunca tinha feito estágio na área criminal, tanto que durante a graduação nem era
a área que eu gostava muito, né? Porque era uma área abstrata, né? Eu sempre brinco com os alunos. Eu não tenho, por exemplo, um amigo que responde o inquérito policial toda semana. Eu não respondo o inquérito policial toda semana. Então, é algo que é mais abstrato. Nunca matou ninguém. Exato. Então, assim, para mim, durante a graduação, era muito abstrato, né? E eu preferia outras matérias. E tanto que os alunos se surpreendem quando eu falo isso, né? Porque eles acham que eu já comecei o curso de Direito então. amando Direito Penal e Processo Penal. E isso veio depois, né? Mas essa trajetória de escolha de curso foi isso, assim, né? Então, não era minha paixão, nunca foi minha paixão no início, mas quando eu estava ali já no primeiro período, teoria do direito, depois vieram algumas matérias, criminologia, que eu gostava bastante, e aí as matérias mais específicas. Quando eu estava no quarto período, eu realmente falei assim, não, direito é o que eu gosto, e assim, não me via fazendo mais nada da vida que não fosse aquilo, sabe? Você gosta de criminologia? Eu gosto bastante. Você gosta de gibi também? De gibi também. Você já leu o gibi da Júlia? Não. Júlia Kendall? Não. Bem bacana. Ela é uma criminóloga e ela desvenda os crimes. Na verdade, assim, ela é uma criminóloga e tem um inspetor de polícia e tal. Daí tem o crime. Daí ela vai junto para tentar entender o porquê que o criminoso fez o que ele fez e tentar avaliar o cara olhando no olho dele para ver se ele é o criminoso mesmo ou estão pegando a pessoa errada e tal. Ah, muito legal. É bem legal. Tem uns joguinhos, na verdade, né? Tem uns joguinhos que você vai desvendando o crime. Tem também. Scotland Yard, sim. Tem uns que são super legais. Eu adoro esses joguinhos também. Tá. O gibi eu te empresto um dia desses. Tá bom, eu vou cobrar. Vou cobrar. Não, pensando bem, eu te dou um dia desses que daí você não precisa devolver e pode ser útil. Isso. Em algum momento. Isso. Tá. E é bem legal. Essa Júlia é muito legal. Para usar em sala de aulas, é que eu não posso porque a minha disciplina não permite, né? Mas se você trabalha com penal e processo penal, pode ser interessante. Não tinha pensado nisso, mas deixarei guardado aqui, te levo lá e se vê se vale a pena ou não. Porque é um gibi muito fácil de ler. Muito rápido, assim. Você lê em 10 minutos. Então, se dá para o aluno ler em 10 minutos, né? Bem bom, muito bem. Aceito. Muito bem. Tá bom. Lembrarei. Daí tem uma outra... E daí tá. Daí você se formou. E aí? Então, e aí eu me formei, só que antes de me formar, o fato de eu dar aula hoje começa antes de eu me formar. Nono período, 10º período, é aquele momento que o aluno está desesperado, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe se vai continuar onde ele está fazendo estágio, e era o meu caso. Eu não sabia, eu trabalhava no escritório de advocacia, e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida no ano seguinte. E aí, no 10º período, eu tinha feito Eu fiz minha monografia em direitos fundamentais. Eu trabalhava com questão de direito à educação, então eu falava... O que é direito fundamental? Porque eu não sei. Aqueles direitos que estão no rol da Constituição Federal e que eles estão ligados à dignidade da pessoa humana. Né? Tá. Então, são os direitos basilares que nós temos. E um deles, eu trabalhava, na verdade, uma questão de direito à educação. Então, eu trabalhei com a fundamentalidade dos direitos sociais e a proposta como cláusulas pétreas na Constituição de 88. Você sabe que você vai ter que traduzir essas coisas. Eu vou traduzir agora. Então, o que acontece? Hoje, os direitos sociais na Constituição, né, na atual sistemática, eles estão no artigo 6º. E ele não estando no artigo 5º, né, a gente tem uma compreensão muitas vezes de que ele não é considerado um direito fundamental. Só que a gente parte da necessidade do indivíduo, né, de inserção na sociedade a partir da educação e é uma necessidade básica ligada à dignidade da pessoa humana, à participação social desse indivíduo, né? O indivíduo não tem como participar de uma democracia se ele não tem acesso, ele não tem como ter um trabalho digno, uma vivência crítica, exatamente. Né? E aí a ideia era justamente trabalhar com essa questão dos direitos sociais, tendo um núcleo material do direito em si como sendo fundamental, porque ele é essencial para a pessoa, para a sobrevivência na sociedade. Senão acaba que ela fica marginalizada. Sim. Então, a ideia que eu trabalhei na minha monografia foi essa. E aí, como o programa de pós-graduação da instituição era ligado a direitos fundamentais e democracia, eu falei, bom, se abrir o processo seletivo, por que não tentar? Né? O máximo que vai acontecer é eu passar. O não eu já tenho, né? Justo. E aí eu tentei e acabei passando nas etapas do mestrado. Então, eu me formei, 10º período. No semestre seguinte, teve minha colação, semana seguinte já estava começando a aula do mestrado.
E foi meio que no susto, assim, não que eu quisesse ser professora, foi porque realmente eu estava num momento de desespero de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Daí eu pensei, bom, pelo menos, se eu não passar no exame de ordem, eu ainda vou... Eu tenho 2 anos de mestrado. Eu tenho 2 anos estudando, eu consigo um estágio de pós-graduação, então eu consigo direcionar, né, e consigo estudar, enfim, até passar na ordem. E aí o bom foi que em fevereiro, março mais ou menos, logo que eu saí da graduação, antes ali da minha colação, eu passei na primeira fase do exame de ordem. Então, eu já passei na primeira, daí já passei na segunda em maio, julho, acho que saiu o resultado. Saiu bem no dia do meu aniversário, isso é muito legal, assim, eu lembro com Pera, seu muito aniversário carinho. é em julho? É em julho. Por que as pessoas estão te dando presentes de aniversário Pois é. 1 mês e meio antes? Pois é, não sei. Tá, Esse ano ok. tá sendo diferente, né? Certo. Mas eu tô ganhando alguns presentes de aniversário com 1 mês de antecedência. Tá, deu um tilt aqui na minha cabeça. Mas continuando. E aí, eu acabei, então, já passando o exame de ordem. Então, aquele medo que eu tinha de não passar no exame de ordem logo que eu saí da faculdade, já não existia mais. Tanto que eu passei a advogar num escritório, como advogada, já em agosto, mais ou menos. Então, Você tinha quantos anos? 22, 23? Tinha acabado de fazer 23 anos, quando eu comecei nesse escritório. Eu saí do escritório que eu estava como assistente jurídica até então, e passei a advogar nesse outro escritório e fazendo mestrado. Né? Então, aconteceu jovem. tudo junto, Jovem assim, né? aguenta tudo. Aguenta, com certeza. E aí, nesse meio tempo, né? Então, eu fiz o mestrado. E aí, o mestrado eu fiz sobre o direito à educação. Continuei nessa linha. Então, só que daí eu trabalhei com o direito à educação na ordem constitucional brasileira, trabalhando com vários pontos, né? Tanto essa questão da fundamentalidade dos direitos, dizendo que eles são essenciais para o indivíduo, trabalhando com questão de financiamento e de políticas públicas que eram existentes à época para a concretização, né? Tipo, você estava querendo explicar para as pessoas que tem que ter mais política pública para fazer as pessoas entrarem e estudar. Exatamente, exatamente. Programas de governo, por exemplo, de acesso, nem que seja de transporte público, para levar as crianças até a escola, por exemplo, de zonas rurais. Sim. Então, eu trabalhei com algumas perspectivas, algumas políticas públicas nesse sentido, para demonstrar a concretização, né? E demonstrar o quão é importante. E hoje, nada mais fácil do que isso, né? É a continuidade da minha vida profissional hoje, dando aula, querendo ou não, tem tudo a ver com o trabalho que eu fiz na monografia e posteriormente no mestrado, né? Então, foi esse o caminhar, assim. E daí você decidiu fazer doutorado. Isso, daí depois eu já tinha terminado, fazia... Acho que 5, 6 anos eu tinha terminado e eu nem pensava em ir para o doutorado. Nem pensava, porque eu pensava assim, nossa, são 4 anos, é diferente, eu vou ter que ter eu vou ter que me empenhar muito mais. E hoje eu tenho um escritório, eu dou aula, então a minha vida é uma loucura, querendo ou não. Então, eu falei, eu vou ter que parar para assistir aula, eu vou ter que organizar os meus horários. São várias disciplinas que eu vou ter que cumprir. Todo professor de doutorado tem certeza que a única coisa que você faz na vida é a disciplina dele. Exatamente. Eu sei, né? Porque eu tenho 2 disciplinas e eu mesmo não falo comigo em relação de uma com a outra. Eu tenho certeza que a pessoa só tem aquilo para fazer. Exato, né? E que só tem o livro, os livros que você indica, só. Cada um com 300 páginas, que você tem que fichar, tem que apresentar o resumo. Você ouviu bonitinho. A Tiene reclamar também? Oi? Não. Ah, tá. Só pra saber. Ela não reclamou. Sei. Ah, não. Se bem que eu acho que ela podia estar falando de você mesmo. Bem provável. Brincadeira. Bem provável. Mas assim, então eram muitas matérias e eu fiquei muito desesperada quando eu pensava em fazer doutorado. E eu também não tinha uma certeza do que eu queria fazer. Então, quando surgiu o processo seletivo, teve um colega que falou assim, Bruna, por que você não tenta? Eu falei, nossa, mas eu nem vou passar. Não, imagina, vou ter que fazer um projeto. E aí foi quando eu resolvi fazer esse projeto. Falei, por que não, né? Aí alguém coloca na sua cabeça, mas por que não? Você fala, não, mas e daí você começa a não achar mais resposta pra você... Pra não ir. Isso, Exato. Daí eu falei assim, eu vou fazer um projeto. Eu vou fazer um projeto, vou apresentar para alguns professores que eu conheço. E aí eu apresentei para o André Peixoto,
Sim. Falei, André, tem como você dar uma olhadinha nesse meu projeto aqui pra ver como é que tá? E aí ele falou, Bruna, acho que você poderia ajustar isso. E aí aquele momento que eu pensava assim, eu nem quero fazer doutorado, eu já tava arrumando o projeto que ele mandou, sabe? Isso. Então ele foi, olha, acho legal você falar disso, tira isso aqui não é muito legal para um projeto, né? Porque é parte científica. E fui arrumando, até ele chegou e falou assim, Bruna, 100%, pode encaminhar, tá tudo certo. E aí eu encaminhei e acabei sendo aprovada. E para quem achava que não ia ser aprovada, eu fui aprovada em 3º lugar. Então fui muito melhor do que eu imaginava. Mas o André te deu uma força, e o cara... E ele corrigiu, assim, tanto que ele falou, nossa, teu projeto tá excelente. Só que eu acabei tendo que mudar esse projeto. Então, né? É algo que a gente vai mudando. A gente imagina que vai entrar no doutorado, que o projeto tá tudo certo, que aquilo você vai levar até o último mas minuto. se você não teve uma crise, você não fez doutorado? Não fez doutorado, né? Então... Nem mestrado também. Não sei o seu, mas o meu eu tive crise também. Tipo, eu não quero mais fazer isso. Exato. Aí troca. Já cheguei naquele momento e falei assim... Por que eu tô fazendo isso? Sim. Eu tava tão quietinha, tava tão tranquila a minha vida. Quieta. Tava tão 10 tudo. Por que eu tô aqui fazendo isso, né? E aí eu tive que refazer. Agora eu tive que refazer todo o meu projeto de novo. Mas realmente para ter a parte de cientificidade, né? Para ter a tese em si. Mas foi bem bacana, assim, fazer o doutorado. Foi muito diferente fazer o doutorado do mestrado. O mestrado, como eu engatei ali direto da graduação, muito porque eu nova, não sabia, né? o que fazer. Exato, não Muito tinha nova. Experiência científica, de pesquisa, de nada, nem profissional eu tinha. Então, eu acho que a experiência de pesquisa ninguém tem, não. Se chegar lá no mestrado com 60, 70 anos, não vai ter também. Mas não ter experiência de vida, eu acho que faz muita diferença. Eu vejo pelos meus alunos, assim, quando eu pego alguém para orientar que tem 50 anos, mais ou menos, a minha idade, mais ou menos, é uma coisa. Se pega alguém de 24, 25, é outra coisa. E essa pessoa de 24, 25, ela não consegue... Não é que ela não consegue, óbvio que consegue, mas... Cara, o esforço é muito maior. Porque tem uma coisa que a experiência lhe dá, que é o atalho, né? Você fala, cara, não vou... Por isso que fazer doutorado é mais simples do que fazer mestrado. Porque no doutorado você já conheceu os atalhos. Tipo, eu não sei você, mas o primeiro texto que eu entreguei do mestrado, o professor riu. Porque tava ridículo. Ele riu mesmo, literalmente falando. E é um professor muito gente fina. Ele não riu sendo arrogante, nada. Ele riu tipo, não, cara, você tá louco. Né? No doutorado eu não fiz isso. No mestrado eu não sabia fichar. No doutorado eu já sabia. No mestrado eu não sabia como escrever um texto científico. No doutorado eu já sabia. Então, doutorado é mais fácil. Mas quando você está com uma pessoa muito nova, quando você é uma pessoa muito nova... Em geral, demora pra você se ligar das coisas. Tipo... Não, e você não consegue relacionar, né? Isso. As disciplinas, você não consegue pensar como que isso funcionaria numa prática, ou então na própria teoria, né? Você pegar outros autores, porque você não tem esse conhecimento, você não tem essa maturidade acadêmica, né? E a ausência de vivência também é muito importante, porque, por exemplo, eu fazia mestrado e tinha procuradores do município, procuradores do estado, juízes, promotores, e eu ali era a bacharel em direito, 22 anos. Então, assim, até era engraçado, porque quando se dividiam para fazer os seminários, eu era aquela pessoa que ficava meio no cantinho, assim, meio sem credibilidade, a última sabe? a ser escolhida. Tipo isso, né? Igual criança separando o time de futebol, né? Isso. Eu era sempre a última. A sorte foi que eu tinha 3 professores da graduação fazendo mestrado comigo. Então, como eles já me conheciam, eles já me puxavam, porque eles sabiam que eu ia ficar isoladinha, né? Então, vamos chamar ela, vamos coitadinha. Ajudar a coitadinha. Né? Exato. E aí eles me chamavam, então isso foi muito legal. E foi um crescimento legal, porque eu passei a ter contato com eles de uma forma diferente. É diferente você ver o cara como teu professor em sala de aula e depois como teu colega no mestrado, assim. Então, eles me ajudaram horrores nesse sentido. Eu tive um crescimento muito legal por conta deles, assim. Então, durante o mestrado ali, eles foram com certeza uma base fundamental, assim, para eu chegar até o final. Porque deu vontade de desistir, jogar tudo para cima. E até porque, quando eu fiz o mestrado, com 6 meses do primeiro ano de mestrado, o meu pai faleceu. E aí foi quando eu falei assim, não quero fazer nada, eu tô fazendo isso daqui. Eu também falei, tô fazendo isso daqui pelo meu pai,
não quero mais fazer. E aí minha mãe chegou para meus professores e falou assim, quando eles foram até a gente, eles falaram assim, a minha mãe perguntou como é que estavam as coisas, e eles falaram, se vocês precisarem de alguma coisa, minha mãe falou assim, a gente não precisa de nada. A única coisa que eu preciso é que vocês não deixem a Bruna desistir. E aí foi quando eu tentei desistir, eu tentei trancar, né, na semana seguinte. E aí um professor que estava na secretaria falou assim, não, Bruna, se você quiser desistir, você tem que fazer um pedido pro colegiado e a gente vai fazer uma reunião. Aí eu falei, como assim? Se eu quiser trancar o negócio, por que eu tenho que fazer um pedido pro colegiado? Isso não é automático? Dele, não, a gente tem que fazer uma reunião do colegiado aqui para te deixar trancar. Então, isso foi um incentivo também, assim, né? Então, isso foi muito legal dos professores, tudo. Então, eu tive esse apoio que muitas vezes a gente não tem, Sim. né? Porque também não tem essa proximidade, né? Então, isso foi uma coisa muito legal e aí eu continuei. Então, a base do meu mestrado foi essa, assim. E depois, doutorado, maravilha, porque daí eu já sabia o que eu queria. Aí eu já fui para a área da criminologia. A minha pesquisa hoje tem tudo a ver com a área que eu leciono. Envolve questão de gênero também. Então, porque a pergunta é, o que é a sua pesquisa de doutorado? Hoje minha pesquisa de doutorado, ela é sobre sistema... Hoje foi lindo, hein? Hoje. A minha pesquisa de doutorado e eu juro que é hoje, porque assim, ontem eu tive uma reunião com a minha orientadora, né? Porque ela falou pra mim, Bruna, o teu grande problema da sua tese é que você não tem uma tese. E assim... Já ouvi isso também. É muito desesperador ouvir isso, né? Se você tá fazendo um doutorado. Mas eu adorei que ela me falou isso, porque assim... Antes, ela me falar do que eu chegar numa banca de qualificação e os professores... Então, você não está aprovada porque você não tem uma tese. Né? Na minha banca de qualificação... Aconteceu isso? Não, a professora falou assim, que é muito minha amiga. Muito minha amiga. Por isso ela falou. Que ela foi minha orientadora de mestrado. Eu chamei ela para banca de doutorado. E ela falou, Rodrigo, a tua tese é muito legal. Eu lia e eu me divertia, eu ria, eu dançava, mas ela tá errada do título até a última página. Ah, que maravilha. Do título até a última Animador. Página. Tanto que no outro dia eu encontrei na rua com a filha dela. E ela falou, você tá bem? Eu falei, tô, por quê? Minha mãe falou que ontem ela te destruiu. Ela ficou até com dó. Eu falei, dó. Então é isso. E quantas páginas você tinha escrito? 280, acho. Maravilhoso! Você conseguiu aproveitar alguma coisa disso? Aproveitei. Das 280, aproveitei as 200 e pouquinho. Tá bom. Que no final das contas deu 500, né? Tá 474 páginas. Tá bom. Não, tá excelente. E aí eu tive uma reunião com ela falou assim, Bruna, o problema aqui é a tese mesmo, é o objeto da pesquisa. Então, você vai ter que detalhar e você vai ter que direcionar melhor. E aí foi ontem, então... Por isso que eu falei, hoje eu tenho realmente uma tese que hoje eu trabalho com a questão do sistema prisional, envolvendo as questões de criminologia, então todas as teorias da criminologia, para trazer uma perspectiva de gênero, né? Antes eu queria trabalhar só com a perspectiva do repensar o significado do cárcere feminino, mas isso acabava que não trazia um aspecto de tese, né? De algo inovador. E aí a ideia agora é trabalhar numa perspectiva do cárcere, voltado para a questão de gênero, tráfico de drogas e uma perspectiva dentro do estado do Paraná de melhorias nesse aspecto, né? O que a legislação ela pode trazer, questão da lei de execuções penais ou então outras legislações já existentes, numa questão mesmo de desencarceramento, né? O que a gente pode fazer para evitar o encarceramento? Então, é essa a perspectiva. Mas daí, qual que é a questão do gênero aí? A questão de gênero é porque tráfico de drogas, hoje, em questão de mulher, é um dos crimes que mais prende mulheres. Homens também, não? Não, ou tô errado? Não. Tá. Homens é mais questão patrimonial, aí depois a gente vai ter a questão de tráfico de drogas e depois vai ter os crimes dolosos contra a vida. E mulher não. Mulher
maioria, ali a gente está falando de uma maioria realmente grande, absoluta, assim, de mulheres encarceradas pelo tráfico, né? E isso tudo tem a ver com as questões de condições econômicas, a questão hoje de posição da mulher socialmente falando, né? Então Coisas você vai pegar que já sociologicamente o papel da mulher na sociedade. Exatamente. E daí fazer uma porra bem legal, hein? Exatamente. E daí, porque assim, a mulher sempre foi vista como as atividades, na verdade, domésticas, sim, sim. o ambiente privado, não o ambiente público, né? Então, até a questão da mulher criminosa, né? Nunca se identificou que a mulher pudesse realmente cometer crimes ou então praticar algo. E quando a mulher praticava, ela era equiparada ao homem. Né? Sim. Não é porque ela comete um crime, é porque, na verdade, ela é um homem. Então, até essa questão, né, de como você vê a mulher, sempre foi a mulher mãe, a mulher do lar, né? O arquétipo, né? Exato. Não que isso esteja, não que tenha algo de errado, né? Mas ver a mulher só nessa perspectiva, e hoje os grandes problemas sociais que a gente tem em questão de gênero é por conta disso, né? É essa questão que vem lá de trás e que hoje vai ser... ainda não tem essa conscientização, né? Isso é bem bacana, porque... Bom, primeiro que a Agatha Christie era uma mulher, né? E foi quem fez as melhores mulheres criminosas e tal da literatura. Mas esse esquema é bem interessante o papel da mulher na sociedade, como que ela se insere, ou não, né? No cárcere. É muito legal, cara. Acho que tem uma tese bem interessante. Né? Agora eu tenho uma tese. Você já leu a História da Vida Privada? Sabe? Não, acho que eu nunca li, não. Ou li e não me lembro. Se você lesse, você saberia, porque são 5 volumes de 500 páginas cada. Não. Então, acho que provavelmente você teria lembrado. Não li. Mas em algum dos volumes, em algum deles, fala do papel da mulher que foi escrito pela... Martine Vauvel, talvez, não vou lembrar, mas que vai explicar o papel da mulher aos olhos da sociedade no comecinho da idade contemporânea ali. Tem a queda da Bastilha e tal, 1789, como que a mulher é vista. Eu acho que pode ser bem legal, assim, para uma contextualização. São 5 volumes? Não. É que são 5 volumes, várias coisas, vários artigos. Um artigo é esse. O problema é, em qual volume está? Eu tenho 5 lá em casa. Em qual volume está? Então, a tua missão é procurar para me falar. E você tem aí poucos meses, dias, na verdade, né? Porque eu tenho um prazo agora para entregar. Claro. Né? Então, agora começa a sessão de entrega aí para qualificação. Tem a história das mulheres, né? Muito legal aquele livro. Foi escrito em 70 e poucos e tal. Depois... Só que esse eu não tenho. Mas é bem legal. Porque se você tá pensando em fazer uma contextualização histórica e tal, o papel da mulher ou não? Não, tô indo bem direto ao 2024 foco, assim. E pra frente. Tô indo no foco quem são as mulheres criminosas hoje e que sempre estiveram no cárcere. Então, essa é a ideia. Levantamento de dados ali, já para trazer e correlacionar com essa questão do tráfico de drogas e as questões econômicas, familiares, né? Porque a maior parte das mulheres que são pegas, elas são pegas porque elas estão com a droga, elas estão levando para o presídio, ou elas estão fazendo algum deslocamento com essa droga. Então, esse é o problema. Né? Então, normalmente, ela não é a traficante. Ela está fazendo ali um favor... Não, ela não é a traficante no seguinte sentido. Ela não está fazendo aquilo por livre, espontânea vontade, digamos assim... Eu sei que é difícil de compreender essa questão da vontade, porque ela está fazendo, porque ela quer, efetivamente. Mas é para auxiliar... que tenham colocado uma arma na cabeça dela, daí tudo bem. Daí é para auxiliar, eventualmente, marido, namorado, noivo, que foi preso... E aí precisa ser dado continuidade naquela atividade e ela acaba se inserindo nisso, né? Aí também existem algumas mulheres que vão para essa parte do tráfico, porque passa a ser uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, rentável. Entra a questão da marginalização do indivíduo, né? Todas as problemáticas que a gente tem. E aí vai entrar a questão de trabalho, educação, né? Que são os nossos direitos básicos que não são concretizados, né? É só ver
Aeroporto. Já assistiu esse? Já que o pessoal Sempre- é pego. sempre tem Área uns- restrita, né? Isso, área restrita. Porque sempre tem umas mulheres que são pegas com drogas e tal. É sempre assim mesmo. Tá levando do lugar A ao lugar B, né? Porque É, óbvio, e aí no aeroporto. acaba caindo por tráfico internacional, né? Uhum, Então, é isso mesmo. E esse é o grande problema que a gente tem hoje, né? Por que as pessoas elas submetem a isso? O que faz socialmente, né? O que existe socialmente que leve essa pessoa até esse momento? O ganho rápido, né? Exato. E Bom, aí- você vai fazer uma viagem daqui até Barcelona, que é sempre Barcelona. Quer dizer, os que eu vi era Barcelona. Você sai daqui, vai pra Barcelona e vai ganhar, sei lá, 50 mil numa viagem. E nem é isso, às vezes nem é isso. Às vezes é muito menos, né? Que eles acabam se submetendo. E aí a pessoa é pega, não tá levando nada dentro da mala. É. Ou então umas roupas nada a ver, Isso. né? E acaba sendo E daí pega. na mala tá cheia de drogas em volta e tal. E aí tem todo aquele esquema. Se ficar azul, a Isso. gente sabe que é cocaína, então você tá. Eu também assisto. Isso, Sou- isso é bem legal. Esses dias pegaram uma mulher que tinha 2 filhos e ela teve que explicar para as crianças o que estava acontecendo, né? Tipo, complicado. É. Complicado. Mas é bem bacana, assim, a ideia de uma pesquisa, porque tá surgindo muito, né, nos últimos 10 anos, muitas pesquisas de gênero, né, no Brasil. Sim. Eu acho que tem uma proliferação desse tipo de pesquisa que é bem importante, né? A gente precisa mesmo, porque não dá para jogar tudo no mesmo balaio, né? E o que a gente precisa é de uma pesquisa de doutorado, né? De mestrado, doutorado, pesquisas reais, efetivas, não um artigo de jornal que pode ser importante, mas não só, né? Você precisa de uma coisa mais aprofundada e tal, e algum tipo de saída, que obviamente eu não vou perguntar para você qual é, porque você começou agora, né? Não, e eu nem contaria também, né? Porque a tese, ela pressupõe que é algo inovador, então eu já nem Sim. posso contar, né? Sim. É aquele segredo que a gente vai levando. A gente conta mais ou menos o que é a tese, qual que é o objeto de pesquisa, mas a gente conta o santo, mas não conta o milagre, né? É isso. Só depois que ela for Exatamente. defendida. né? Exato. Defendida. Isso vai acontecer em março do ano que vem. Já? Já. Uia! Eu achei que você tinha mais 2 anos. Não, eu tô no último ano, eu tô finalizando. Eu qualifico daqui 3 meses. Certo! E daí eu te chamei pra ficar 1 hora aqui comigo. Exato. Certo. Agora você me colocou uma culpa? Estou com um complexo de culpa porque eu falei, Então, pô... por isso que eu falei que a parte do livro que você tem que me mostrar tem que ser assim nos próximos dias, sabe? A gente pode dar um pulo lá em casa que é aqui perto, porque agora deu um... Você vai ter que procurar isso pra mim, vai ter que falar, Bruna, tá aqui, ó. Essas são as páginas. Isso, você vai tá ver aqui o isso. livro. Isso, agora é só escrever. Isso. Só escrever. Que é... Porque daí as pessoas se falam, depois que tá com o projeto pronto, tudo bem, agora tá tudo certo, agora é só escrever. Isso. Então, legal. Legal. Eu tinha uma professora... Putz, esqueci o nome dela agora. Luciana Marta Silveira. Ela falou assim, agora tá fácil, é só escrever. Da esquerda pra direita, de cima pra baixo. E ela falava isso num tom de deboche, assim, do tipo... Quando você tava mais desesperado, ela falou, não, agora é só escrever. Tranquilo, Né? assim, tranquilo. Porque, afinal de contas, existe um parâmetro que são, no mínimo, 300 páginas, 1000 notas lógico. de rodapé. Então, super tranquilo. É a parte, né? Mas acho que é a parte mais prazerosa, na verdade, né? Porque, claro, é a parte que você tá colocando as tuas ideias ali. É difícil, claro. Sim. Mas é uma parte muito prazerosa, assim, né? E, claro, vai dar o desespero, vai ser assustador. Mas, no final, quando você vê o trabalho pronto, né? Principalmente quando você já passa por um mestrado que você sabe que é assim mesmo o processo. Sim, o processo é esse. Depois você chega lá e... Então, assim, eu tô no nível do desespero ainda, sabe? Tá bom. Né? Mas eu acho que ele vai passando aos poucos, espero. Não, passa quando acabar só. Só Daí, quando acabar. Em março do ano que vem, aí acaba, a gente... mas que assim, o meu doutorado na história, né? Normalmente a gente qualifica na metade do processo. Não qualifica tão perto da defesa. Porque se você tiver que nem... E se falar pra você assim, olha, tua tese tá errada do título até a última página? Eu Você vou não ter que resolve. refazer. Então, mas você não resolve em 3 meses. Eu tinha 2 anos pra resolver. É. Então, assim, bate o desespero? Bate. Mas quando você senta
Respira e pensa, calma, você tem 2 anos. Dá um, né? Eu tive aí, entre essa conversa de, Bruna, você não tem uma tese, até, Bruna, você tem uma tese, eu tive 2 semanas. Então, eu tive que reformular tudo em 2 semanas para dar conta... Dormindo, você tá bem. Não, sem dormir, né? Aquele Rivotrilzinho. Sem dormir, né? Porque para dar conta de tudo é sem dormir. E aí, claro, porque a gente não faz só isso da vida, né? Então, tem o escritório, tem aula aqui, aula lá. Então, Marido, essa loucura, cachorros. cachorro. Né? Então, Que bom que filhos, pelo menos, você não tem, né? Porque daí seria senão demais, ia ser né? loucura total. Daí, eu tenho uma pergunta que eu faço para as pessoas que é bem legal, assim, do tipo, por que elas estão lá? Então, para que serve o direito? Para que serve o direito? Olha, a gente... Sabe que quando a gente entra na faculdade, a gente se pergunta, né? Para que serve o direito? Quando a gente termina a faculdade, a gente pergunta para que serve o direito. Ao longo da vida, a gente vai com várias situações se perguntando, mas para que serve o direito realmente nessa situação? E hoje, pela minha área de atuação, hoje eu atuo na área criminal, né? Hoje eu vejo que o direito ele é uma concretização efetiva, tem que ser uma concretização efetiva de direitos fundamentais. Oportunizar, né, que o Estado, apesar de querer aplicar a sanção penal, querer aplicar a pena, aquele que comete uma infração penal, tem que se garantir ao indivíduo as devidas garantias, né? Contraditório, ampla defesa, não deixar que esse sujeito seja meramente um objeto, né? Porque eu gosto muito de uma fala, eu não me lembro agora quem foi o doutrinador que falou, mas ele falou assim, é muito bonito quando a gente impede garantias, né? O que a gente pede para que não existam garantias para as pessoas, mas se formos nós que estivermos naquele lugar, aí nós vamos querer todas as garantias. Então, a gente tem que prezar pelas garantias, né? Então, hoje, o direito, ele serve como uma garantia, né? Hoje, ele é garantia, seja de justiça, na perspectiva que você quiser e compreender o que é justiça, mas dar a todos o que é essencialmente de direito, né? E também aquela questão de você... nem falo de igualdade, né? Eu falo de equidade. Claro. Né? Porque falar de igualdade, a gente necessariamente não está falando de todos os indivíduos de forma igual, porque existem as diferenças. Então, o direito é você ter essa equidade social, Ou né? tentar ter. Tentar, né? Porque ainda tem um longo caminho, né? Pra gente falar em equidade. Se é que a gente um dia vai chegar a falar nela, né? Porque os caras estão falando isso faz uns 3 mil anos já, né? Desde que existe, né? Isso. Desde que o mundo é mundo. Então, e até agora não. Exato. E exclusive tá cada vez pior, né? Exato. Cada vez os ricos são mais ricos, os pobres são mais Exato. pobres. Desde a invenção da economia financeira, né? Na qual o dinheiro se reproduz sozinho. Sem você fazer nada. E também tem a questão, né, de esferas de poder, né? Claro. Tudo gira em torno de poder. Então, não é interessante, talvez, equidade. Porque a gente está falando de poder. Você tem poder a partir do momento em que você tem algo a mais que os outros, né? Então, essa é a perspectiva. Tem um livro, inclusive, muito interessante, O que é Poder? De quem é esse livro? Eu nunca lembro o nome dele, porque é um nome super difícil. Yuki Han... É algo Byung-Chul Han. Isso. Byung-Chul Han. Isso. Ele mesmo. Que é o cara... É que o Byung-Chul Han, ele é um autor muito esperto, porque ele só faz livro fininho. Então, ele faz um artigo e vende em formato de livro. Bem esperto. E ele tem a ideia da sociedade quando você trabalha demais... Aquele da Sociedade do Cansaço? Não é do cansaço. É dele. A Sociedade do Cansaço é dele. Mas Sociedade da Performance. A grande sacada dele é a Sociedade da Performance. Você tá, de qualquer forma que você leia a palavra performance, desde da performance de você enquanto esposa, até a performance de você enquanto professora, performance de você enquanto estudante de doutorado, você tem que entregar sempre tudo no máximo. Para quem? Para um capitalismo, para uma coisa etérea que não é palpável, né? E daí vem as esferas de poder. Porque, na verdade, o Byung-Chul Han é um cara que
vai ler todos os caras da escola de Frankfurt, junta ali com Max Weber e principalmente com Foucault e dá o que a gente tem hoje, né? Mistura com rede social e tal. Porque o que é um Instagram, se não uma sociedade da performance? Mostrar para todos que você está performando. Olha como eu trabalho. Olha como sou feliz. Olha como sou triste. Olha como... Isso é performance. Exato. Né? Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo, um Reels, que falava sobre isso, né? Como que a gente acaba tentando demonstrar todo momento, por exemplo, no Instagram, que a nossa vida ela é perfeita, né? Que a nossa vida ela é maravilhosa. Que ninguém vai mostrar o perrengue que tá passando. Ninguém vai querer mostrar nada de ruim, Ou né? se for o ruim, é o muito ruim. É o péssimo. Exato. Olha como eu estou sofrendo. Exato. Que, de novo, é a performance da sofrência. Exato. Né? E é aquele negócio, né? É para viralizar, tem sempre um motivo, né? Do porquê ali. Então é isso. Eu adoro esse autor, adoro os livros, que acho que é muito real, né? Tudo é muito real. É porque ele, de alguma maneira, ele segue a ideia do Bauman. Né? O Bauman morreu. E não viu essa explosão de rede social do jeito que a gente está vendo hoje. Então ele meio que segue essa mesma corrente filosófica do tipo, olha, as coisas estão complicadas, está piorando, dá uma olhada e vamos ver. E essa ideia da sociedade da performance é muito bem sacada. Claro, aí o cara faz livrinhos pequenininhos, cada um com... Aí usa as metáforas e tal, mas ele quer dizer a mesma coisa sempre. A gente está performando para o outro e demais. Né? Exato. Aí você vai ver que eu fui na sociedade, negócio de saúde de Curitiba, na Secretaria de Saúde de Curitiba, dá uma palestra lá sobre rede social, sobre o uso de rede social e tal. E eu peguei os gráficos de morte de meninas por causa de rede social. E é assustador. Assustador. De suicídios e tipo, quando você se corta e tal, né? Automutilação. Né? Então, assim, assustador. É um gráfico que vem lá, sei lá, 1988, 1999, vai vindo. Aí chega em 2011, quando muda as redes sociais, e o gráfico faz... Se a gente tivesse o gráfico aqui, não daria para ver a ponta dele. Por causa disso. Por conta de rede social. Isso é um grande problema, né? Até a gente vai ter mudanças na própria legislação, né? A legislação penal acaba mudando por conta de rede social. Claro. Questões de automutilação, questão de pornografia de vingança. Isso. Então começa a surgir várias temáticas aí, né? Você tem uma menina que botou uma foto, aí você tem um moleque que, porque ela desprezou o moleque, ele vai lá, coloca uma imagem dela, cria com inteligência artificial ou com montagem do Photoshop, cria a imagem dela pelada, manda para todos os colegas. A menina se sente super constrangida e tal, porque não era ela, não sei o quê, e daqui a pouco a menina tá se matando. Exato. Né? Exato. É um problemaço. A gente acaba mudando, a gente vai sempre ter os problemas, né? Mas os problemas, eles tendem a piorar conforme o passar do tempo aí. E essa questão de rede social, ela é muito perigosa, né? Ela é muito perigosa a todo momento, assim, né? Né, você performar aí que você fala, né? As questões ligadas à intimidade, dignidade, ali elas vão ter uma complicação muito maior a cada vez que a gente tem essa... Porque hoje as pessoas, elas vivem, né? Dentro das redes sociais. A relação público-privada se perdeu. Exatamente. As pessoas, elas não têm mais a convivência, né? Quando a pessoa não está trabalhando ali, ela está onde? Ela está no celular. Isso. Né? Você pode passar na rua, você pode ver, tem um monte de gente. Até uma coisa que me chama muita atenção é que normalmente em show, né? Você vai em show, se você tá lá atrás, você vê aquela galera com o celular na mão e assim, dá a impressão que as pessoas preferem ver as coisas pela telinha do celular do que ver de forma real, assim. Isso me assusta, sabe? E, assim, eu escrevi dois livros sobre rede social, né? Falando mal de redes sociais e tal. Sério? Eu não sabia disso. Preciso conhecer. Talvez eu devesse fazer mais propaganda dos livros, né? Você devia divulgar, eu acho. É que um deles saiu na pandemia, em 2022, né? E o outro saiu semana passada. Então vou... tá bom. Vou dar essa desculpinha. Mas na verdade não é desculpinha. Eu sou péssimo de automarketing. Não, tem que divulgar. Péssimo. Mas enfim, eu levo lá depois pra vocês. Lá no curso de Direito. Mas se a gente não prestar atenção nisso, em rede social e tal...
a chance do estrago na sociedade é gigantesca. Aliás, me parece que tem uma parcela grande da sociedade de, vamos dizer aí, adolescentes, né? Que a Jean Twenge chama de iGen, geração da internet, que tá muito ferrada. Você tem uma galera que agora tá com uns 35, que tá no limite. Daí para baixo, o pessoal tá muito ferrado, porque a vida inteira está no celular. O tempo inteiro. E a relação público-privada se perdeu, e daí você tem muito bullying, você tem uma série de coisas que é mundial, não é aqui, né? É o planeta. Isso é bem complicado, porque, não sei, não parece que vai melhorar tão cedo. E não é difícil de melhorar, né? O grande ponto é que o algoritmo da rede social, ele engaja no ódio, né? Naquilo que... E se você só tirar esse algoritmo e ser como a rede social era antes, que eu só via as coisas dos meus amigos, né? Se você era minha amiga, a TM era minha amiga, a Tati era minha amiga, eu só via vocês. Eu não via o resto das pessoas. Hoje não, você abre o Instagram, você vê um monte de gente que você não sabe quem é, porque tem o engajamento e tal, quero engajamento. Bem complicado, bem complicado. Essa é uma tendência, né? A gente está cada vez mais inserido nas redes sociais, internet, e esquecendo do mundo real, né? Então, isso é um grande problema. Eu tenho para mim, eu só uso no máximo 15 minutos do Instagram por dia. Ponto. Você tem aquele programinha que te deixa só 15 minutos. Não, eu não faço isso porque daí eu acho que daí me incomodo. Entendi. Eu olho todo dia para ver, hoje eu fiquei 20 minutos. Cagada, hein? Amanhã, 10 minutos. Não, beleza, tá tudo bem. Aí, sei lá, às vezes eu tô conversando com alguém e uma coisa importante. Aí, fiquei 40 minutos. Não, mas tudo bem, eu tava conversando com fulano e era importante. Daí, ok. Mas ficar olhando... E sabe uma coisa também que me chama muita atenção em rede social, que é uma questão profissional, que me incomoda. É uma coisa que me incomoda mesmo. É essa venda de cursos pelo Instagram, né? Aquela coisa que as pessoas elas estão performando nas redes sociais, então ela aparece, por exemplo, né, advogadas que estão lá... Sempre assim, né? Então, eles estão, de alguma forma, fazendo alguma coisa, ou estão num fórum, enfim, e eles passam ali a ideia de que eles estão num carrão, eles estão numa super casa, e aí eles começam a fazer a venda de alguns cursos, e são pessoas que não têm uma formação adequada para isso, né? Não é uma... E aí fica aquela ilusão muitas vezes dos nossos alunos de falar assim, nossa, mas eu não sou assim, nossa, eu sou um profissional péssimo, horrível. E não é isso. Aquilo é uma capa, né? É algo que é ilusório, não é real, né? Vai ver a vida real dessa pessoa. Pois é. Ela não é assim, né? Essa pessoa, ela tá vendendo o curso. Sim, ela tá vendendo o curso. Quem te diz que ela realmente vende? Ou que realmente que isso não é, por exemplo, já da família dela, que tinha já dinheiro, né? Que de alguma forma conquistou isso. Ou senão é uma mentira mesmo. Exato. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes há esse comparativo que você faz quando você encontra alguém nas redes sociais a partir... Não, mas eu não sou assim. Eu não sou esse profissional. Por que para mim não deu certo e para ele... Quem disse que deu certo, né? Então, mas se para você, que é uma mulher instruída e inteligente, ao mesmo tempo é difícil, pense para uma pessoa que tem menos instrução e menos capacidade cognitiva. Mas isso é o que me incomoda, né? Pois é. Porque justamente as pessoas elas vão se achar menos por conta disso. E é uma casca, né? A rede social e faz mal para a capa, pessoa. No caso de venda de curso, até não, porque a pessoa está vendendo alguma coisa. Sim. Mas tem uma conhecida que ela viajou em 2018, final de 2018, para uma praia do Nordeste. Né? Não vou falar praia aqui porque eu não lembro. Tipo Maragogi. Ela foi para Maragogi em 2018. Dezembro de 2018. Ela passou 2019 inteiro postando fotos de Maragogi todo final de semana. Com uns títulos assim meio dúbios. Isso é que é vida. Ou Maragogi, o paraíso. Como se ela estivesse lá. E não, ela estava aqui em Curitiba passando frio. Sabe? Naqueles dias que tá menos 2 graus e tá lá, Maragogi, isso é vida.
Isso faz mal para todo mundo que tá olhando para ela, que fala, poxa, olha, a fulana tá lá bem, na vida, na praia, no Nordeste, o calor, e eu aqui em Curitiba me ferrando. Exato. E faz mal para ela, porque ela sabe que ela tá mentindo também. Com certeza, com certeza. E é o todo, né? Isso que... a rede social ali, ela é uma... tem um meme, né? Que é os likezinhos, né? A Isso. pessoinha e aí aqueles coraçõezinhos, os likes e tal, né? Quanto mais você tiver, melhor, legal. E hoje, assim, eu tento usar as minhas redes sociais com uma questão mais educacional para ter uma proximidade com os meus alunos, porque eu sei que hoje os meus alunos eles estão todos nas redes sociais. Sim. Então é uma forma de aproximação também, é uma forma de divulgar os livros que eu eventualmente publico, os meus trabalhos, né? Coisa que eu não faço. Exato, que deveria fazer. Então é uma forma de divulgar esses trabalhos que eu faço, enfim, e, né, e ter essa proximidade também, né? Mas sei lá, eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sei... Eu imagino o seguinte, cada vez que eu uso essa rede, eu tô dando dinheiro para esses caras, porque Sim. eles ganham dinheiro com os meus dados. Cada vez que eu tô dando dinheiro para esses caras, eu tô ajudando meninas a se matarem. Aí quando eu faço esse raciocínio, eu paro de usar. Eu olho ali e falo, porra, mas eu tô usando aqui e tem alguma menina que tá com depressão, sofrendo, porque eu tô usando isso, daí eu paro de usar. Não, e tem vários casos assim, né? Assustadores. Parar pra pensar nisso é assustador. Então, eu paro. Assustador. Eu paro mesmo porque eu escrevi sobre, Sim. escrevi 2 livros e tal. Mas eu paro pra pensar nisso e falo, não vou usar não. Tipo, eu vou postar... Mas quando eu postar isso, qual que é a repercussão disso no todo? No todo é meninas morrendo. Esse é o ponto. No final da ponta lá é isso. Aí eu me sinto mal e não posto. E tá tudo bem. Não, mas os teus livros você tem que publicar, porque você tem que publicar alguma coisa boa. É justo. Você tem que... Vou tentar. Você tem que... É que eu acho que a gente pode tentar mudar ali um pouquinho o que a gente tem, tentando colocar alguma coisa boa, né? Eu não acredito. Mas ok, a gente tenta. Eu vou ler seu livro, daí eu vou chegar a essa conclusão também, então... Tá. A gente volta a conversar depois. Pode ser. Mas olha só que coisa, nós temos só 3 minutos. Passou rápido. O tempo voa quando estamos nos divertindo. Né? Então, assim, se tem algum contato, alguma coisa, caso alguém queira saber sobre a sua dissertação de mestrado, o seu doutorado, vai na Uninter. Tem o meu e-mail da Uninter mesmo, né? Os alunos me contatam pelo e-mail da Uninter, bruna.si@uninter.com, ou então meu e-mail pessoal. E não pode rir, porque sim, eu uso Hotmail ainda até hoje, né? E dizem que isso é ultrapassado, mas eu não consigo me desvincular. É simeonebruna@hotmail.com. Muito bom. E rede social, Bruna, _ Simeone. __. Que é pra não... Exato. Não deixar... Claro. Como que eu não pensei nisso antes. Então, queria agradecer pela sua presença. Acho que foi bem bacana, né? Pra galera que tá assistindo e tal, até pra desmistificar alguma coisa. Doutorando em Direito, uma breve doutora de fato. Exato. Né? Daqui a pouco vão falar, mas você não pode chamar doutora? Posso sim. Né? Doutor é só quem tem doutorado. Sim, eu tenho. Sim, é isso mesmo. Né? É aquele esquema, né? Se tem alguém morrendo, tem algum doutor por aqui? Sim, mas não desse tipo. É doutora em Direito. A pessoa morre, então, tudo bem. Que horror. Mas de qualquer forma, muito obrigado, valeu mesmo por ter vindo. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, trago de novo alguém bacana, alguém divertido para conversar sobre tecnologia, educação, talvez direito, talvez engenharia, talvez qualquer coisa. Até mais, pessoal.